Olá, blogueiras! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta significativamente no desenvolvimento infantil, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que é uma condição neurobiológica que afeta crianças em todo o mundo. E para esclarecer as nossas dúvidas sobre o TDAH e os desafios enfrentados por essas crianças, convidamos a psicóloga Lauana Silva. Olá, Lauana, tudo bem? Olá, tudo bem, Juliana? Muito obrigada por aceitar o nosso convite aí para o Plugado. Eu que agradeço. Então, você poderia explicar para a gente o que é esse TDAH e quais são os sintomas desse transtorno? O TDAH, como você mesmo disse, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta muitas crianças e adolescentes em todo o mundo, não só aqui no Brasil. E os principais sintomas que são característicos desse transtorno é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Nossa, três bem fortes, Sim, né? sim. E quais são as causas, assim, desse TDAH, desse transtorno? Então, até o momento não há causas específicas, né, para esse transtorno, mas há vários estudos que levantam uma causa genética. Então, a probabilidade, a grande probabilidade, se uma criança é diagnosticada com TDAH, certamente um dos pais ou avós também vão ter esse transtorno. Ah, eu nem imaginava que Sim, seria sim. genético, não. E ela, como que é esse diagnóstico, assim, dela? De acordo com o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é utilizado, né, para nós profissionais, por nós profissionais da saúde, ele é bem criterioso assim nesse diagnóstico. Deve ser feito por um médico, né, especialista, um psiquiatra, neuro, e ele é todo clínico. Então não há um exame que vai diagnosticar o TDAH, né? Há escalas, questionários que vão demonstrar ali os sintomas, né, que estão elevados, presentes naquela criança. E de acordo com o DSM, ele frisa que os sintomas, né, de desatenção, hiperatividade, impulsividade, eles devem estar presentes na criança até os 12 anos. Então, para ser considerado que a pessoa tem TDAH, ela tem que ter apresentado esses sintomas na infância, né? Por no mínimo 6 meses, aquela impulsividade, hiperatividade, desatenção, ela tem que estar causando prejuízos, né, na vida escolar daquela criança, na vida familiar. Lembrando que os sintomas, né, do TDAH, eles devem estar presentes em 2 ou mais ambientes. Por exemplo, na escola, em casa, no momento de lazer. Porque às vezes a criança em casa é tranquila e na escola ela está apresentando desatenção. Mas aí já deve, né, levantar um questionamento. Será que essa desatenção, essa falta de interesse é TDAH ou é um transtorno de aprendizagem? Porque às vezes o transtorno de aprendizagem também vai causar desmotivação, a criança não vai ficar interessada. Por isso que é bom assim, descartar todos, né, As possibilidades. Para chegar a um diagnóstico correto. Segundo o DSM, há 18 comportamentos que são característicos, né, que podem aparecer na criança, adulto que tem TDAH. Vou dar exemplo aqui de alguns. No comportamento assim, que envolve mais a desatenção. Então pode acontecer que a criança é desorganizada, apresenta dificuldade em manter o foco em tarefas mais, né, que exigem um esforço mental maior, se distrai com facilidade, né, esquece as coisas. Então é aquela criança que tem fama que perde borracha, caneta, trabalho, esquece dia, que às vezes tem a prova, esquece que vai ter a prova. É um menino no mundo da lua. Exatamente. Bagunceiro. Isso. E já
no campo assim, da hiperatividade e impulsividade, os comportamentos que vão chamar a atenção é aquela questão que a criança, aquele momento que a criança corre de um lado para o outro. É normal a criança correr, ela deve correr. Só que às vezes em lugares que não são esperados que a criança haja, né, daquela forma, e aí ela sobe em móveis que não deveria subir. É aquela criança agitada, que não para. Quase que incontrolável. Isso. Tem muito aparece muito comportamento de né, balançar os pés, batucar as mãos, se remexe muito na cadeira. Ah, entendi. Né? Nossa. E aí, para a criança que tem TDAH, que não recebe medicação, que não recebe um acompanhamento, né, psicológico, psicopedagógico, imagina essa criança em sala de aula tendo que ficar sentada ali, né, por várias horas e mantendo foco por muito tempo. É complicado. É uma tortura para a criança tortura também. Sim. A criança, por mais querendo prestar atenção, assim, não consegue dispersa facilmente. Sim. E é uma luta interna dela, né? Isso. Nossa. E aí, nesse diagnóstico, a criança deve apresentar, no mínimo, 6 sintomas. Tanto da desatenção, quanto da hiperatividade e da impulsividade. Para ser diagnosticado. Isso. Ah, entendi. E é muito importante o apoio dos pais nessa observação junto com... Sim. O TDAH, ele é um transtorno invisível, né? Então, para chegar a esse diagnóstico, é importante o olhar da família, o olhar da escola, né? Porque eles é que vão falar ali como que é esse comportamento da criança. Né? E tem que ter muita paciência com a criança, empatia com essa criança, né? Sim. Porque, assim, para a família é desafiador, né? Muito. E, assim, quais são esses desafios dentro de casa, assim, como que pode ser trabalhado junto com a escola para trabalhar essa educação? Manter um ambiente organizado, né? Eu acho que isso vale não só para crianças e adultos com TDAH, mas para todo mundo. Né? Manter um ambiente organizado, uma rotina o mais estruturada possível, né? Com horário para acordar, para dormir, para almoçar, né? Dar uma previsibilidade ali para aquela criança. Em sala de aula, deixar um ambiente assim com o menos poluído visualmente, porque dispersa, exatamente. E aí, se possível, colocar a criança mais à frente, porque imagina uma criança com TDAH sentada lá no fundo da sala. Ela vai prestar atenção em todo mundo, até ela conseguir chegar no professor. Acabou a aula. Acabou a aula. Exatamente. Entendi. Intercalar tempos de maior concentração. Às vezes ali tá o aluno, né, tá realizando uma atividade, ou o pai tá fazendo alguma coisa com a criança que vai exigir uma atenção dela maior. Depois de um certo tempo, brincar com a criança, né, de forma mais espontânea, com o corpo lúdico, sabe? A criança deve trabalhar com esse corpo, né, através também atividade física é muito importante. Buscar saber da criança o que ela gosta, né? E uma aula de dança, uma luta, enfim, algo que ela vai extravasar um pouco dessa hiperatividade. Porque a criança com TDAH, ela precisa de movimento. Toda criança, né? Todos nós precisamos de movimento. Mas o TDAH achar que tem a questão do hiperfoco, né? De uma coisa que ela consiga focar para poder trabalhar os outros também, né? Isso. E nesse ponto, há um mito muito falado, assim, que o TDAH, a criança que tem TDAH, ela não é inteligente. E não é isso. O TDAH não tem nada a ver com QI, com nível de inteligência. É uma falta, assim, de controle, né? A criança que tem TDAH, ela tem dificuldade ali de controlar o seu foco, a sua atenção. Então, é difícil para ela focar, às vezes, em uma atividade, né? Manter a atenção ali, porque a mente dela está prestando atenção em tudo que está ao seu redor. Então, uma mente rápida, ágil. Isso, a 1000 por hora. Nossa, o TDAH, então, é o excesso do pensamento, né? Sim, o excesso.
E quais são as consequências do não tratamento desde a infância? Às vezes o adulto, né? Há casos e casos, mas assim, geralmente é um adulto que ele vai sofrer muito durante a infância, porque vai ser rotulado de custoso, de bagunceiro, que não para, que não presta atenção. E aí vai chegar no mercado de trabalho, na universidade, vai ter dificuldade, às vezes, de entregar o que é solicitado dentro dos prazos, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, porque pode ter crises, né, de explosão ali, porque é muito impulsivo. Às vezes fala demais, vai intrometer, às vezes, em uma conversa, vai terminar uma fala antes da pergunta ser concluída. Ou pensar e falar o resto da frase. Exatamente. Acontece, às vezes né? tá numa conversa, já acabou aquele assunto, aí volta lá atrás, porque a mente tá trabalhando, tá? 1000 por hora. Além do mito de a criança ser rotulada por não ser inteligente, não acompanhar os demais, tem outros tipos de mito relacionado ao TDAH? Sim, há vários. Um que aparece muito é que é falta de limite dos pais. E aí esse já é um ponto assim que causa desgaste na família. Porque às vezes não é falta de limite, não é falta de couro, né? Como o pessoal fala. Às vezes aquela criança já apanhou, foi muito, né? E não resolveu. Então vale esse alerta, assim, para os pais, né? Se perceberem um desses sintomas, né? Que foram falados aqui, procurar uma ajuda especializada, um profissional para orientar, né? Para chegar a esse diagnóstico. E quando necessário, fazer o uso da medicação, que vai ajudar muito nesses sintomas. A tranquilizar. E o pai fazer, né? Tem terapias em família também, Sim, junto com sim. Por meio da psicoeducação, porque aí os pais, eles vão ter ferramentas, vão aprender ferramentas, né? Formas de manejo mesmo com essa criança, né? Às vezes aprender ali a organizar a rotina em casa, né? A rotina do sono, que é muito importante. Que não tem hora, né? Não Sim. tem hora. Que ele está sempre ligado. Aí é importante, né, o sono, a boa alimentação. E te perguntar, toda criança que tem TDAH, ela também tem autismo ou são coisas totalmente diferentes? Não necessariamente. Por isso é importante um diagnóstico diferencial, ou seja, eliminar os sintomas que são característicos apenas do TDAH e sintomas que são do autismo. Porque isso está presente ali nos dois. Às vezes o hiperfoco, né? Então o TDAH pode ser uma criança que quando está num videogame, que é uma coisa que ele gosta, ele vai ficar super focado ali. E já é um ponto característico do TEA, né? Aquele foco, hiperfoco em alguma coisa. Essa questão da hiperatividade também, tanto na criança com TEA quanto na criança com TDAH. É importante fazer né, esse diagnóstico diferencial para separar. Mas pode sim, e acontece com muita frequência, vir esse combo, né? O TEA em conjunto com o TDAH. Entendi. E você tocou na questão da hiperatividade. Toda criança que tem TDAH, ela é hiperativa? Não necessariamente. Às vezes ela vai ter mais sintomas, mais características da desatenção. Então, às vezes, fisicamente ali, é uma criança que demonstra ser tranquila, mas a cabeça dela tá no mundo da lua. Então, isso é mito. Totalmente mesmo. Sim, não é toda criança que tem TDAH, que é agitada, que é a 1000 por hora. Entendi. Né? O comportamento. Chegamos ao final desse programa maravilhoso, que me esclareceu diversas dúvidas, espero ter esclarecido de diversos pais por aí. Eu queria só te pedir para dar dicas para esses pais, como para não se desesperar, por exemplo, se você puder falar para eles um pouquinho. Há muitas características positivas também em quem tem, né, o TDAH. São crianças criativas, adultos criativos, né, que às vezes não tem medo da mudança. Isso é bom, né, que não tem medo de arriscar. É importante apenas balancear, né, que eu acho que tudo que é demais atrapalha, tudo que é de menos também atrapalha. Então,
é importante o acompanhamento para ajudar essa criança, né, a ser impulsiva, a ter essa característica dela de impulsividade, quando for benéfico para ela, né, porque não será em todas as situações. Procurar ajuda para criar estratégias para essa criança conseguir estudar, né, ter um sucesso acadêmico ali. Entendi, muito obrigada, tá? Obrigada por terem ficado até o final conosco. Compartilhe com aqueles pais que precisam de apoio. Se tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários ou mandar por e-mail comunicacão@unimedinconfidentes.com.br. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estaremos todas as terças aqui. Até a próxima terça e um forte abraço!